10 took it to 10. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Biofuleiragem. E hoje o tema da nossa aula é algas de um processo de biorremediação. Então, a gente sabe que algas elas são muito importantes tanto ecologicamente quanto economicamente. Ecologicamente, a gente sabe, né, que 90% do ar que respiramos vem das águas. Isso é um fato. Bom, economicamente, a gente sabe que as águas elas servem para alimentação, como por exemplo o sushi que a gente come, né? Aquela folhinha que enrola o arroz, ali é uma alga. A água também ela serve na produção de tijolos, de pasta de dentes. Então, é muitas coisas que as águas proporcionam. Bom, mas qual é a importância das águas de um processo de biorremediação? Bom, elas são importantes pelo fato de remover compostos no ambiente e disponibilizar a biomassa das águas com grande potencial econômico para a grande produção de fertilizantes, rações, biocombustíveis. Então, muitas aplicações industriais, tá? Mas como esse processo de biorremediação ocorre, tá? Lá no artigo, Economia nos ambientes aquáticos e biorremediação, é citado que esse processo ocorre quando acontece de remover os compostos contaminados no ambiente a partir de seres vivos, como plantas, fungos, algas, principalmente, né, que a gente está citando sobre isso, bactérias. Então, eles usam esses elementos para o seu desenvolvimento, tá bom? Bom, na parte 2 vai ser explicado melhor acerca desse assunto. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário vocês estejam tendo acesso aos nossos vídeos. Eu me chamo Diego e vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a biorremediação. Bem, a biorremediação ela é definida como um processo biológico que ocorre para degradar, transformar ou remover contaminantes que estejam presentes na matriz ambiental. A matriz, no caso, seriam a água e o solo. E esses contaminantes, o que seriam? Esses contaminantes nada mais seriam do que os dejetos que são liberados pelas grandes indústrias atualmente no nosso planeta e que são bastante prejudiciais ao nosso meio ambiente e à nossa saúde, além, é claro, dos esgotos das grandes cidades e do petróleo, por exemplo. Caso vocês queiram ter acesso a mais informações a respeito da biorremediação em relação ao contaminante do petróleo, eu deixei um artigo disponível para vocês sobre o potencial de biorremediação das microalgas em áreas contaminadas com petróleo. É só vocês acessarem. Enfim, a biorremediação ela é um processo que ocorre naturalmente através das ações de alguns organismos, como algas, bactérias, fungos e plantas, como foi citado no vídeo anterior, e esses organismos utilizam os contaminantes dessa matriz como fonte de carbono e fonte de energia, ou seja, para sua própria sobrevivência. No próximo vídeo, vocês vão ter acesso às vantagens e desvantagens desse processo. Até mais! Olá, nesse vídeo vai ser falado sobre as vantagens e desvantagens da biorremediação. As vantagens são várias e uma delas que pode ser citada é os meios de cultivo relativamente simples, o processo é seguro, o baixo custo comparado com outras técnicas que podem ser usadas e a partir delas podem ser gerados compostos de valor que podem ser usados na biorefinaria. E o que seria a biorefinaria? Biorefinaria são empresas que produzem combustível, produtos químicos e eletricidade com base renovável. E as desvantagens
porque é considerado um processo lento, a facilidade com que pode ocorrer alguma contaminação, por se tratar de processos técnicos que às vezes são usados em ambientes abertos, em lagoas abertas, e a dependência também que fica nas condições climáticas, né? Porque precisa de toda uma condição para poder se desenvolver. E tudo isso foi citado lá no artigo potencial de biorremediação de microalgas em áreas contaminadas com petróleo e também no de biorremediação de influentes por meio da aplicação de microalgas. Esse vídeo vai ser sobre os tipos de classificação da biorremediação. Vão ser basicamente dois, a biorremediação in situ e a biorremediação in situ. De acordo com um artigo de Pereira e Freitas, a biorremediação in situ ela vai ser realizada no próprio local contaminado, quando não há necessidade de transportar para outro lugar, e normalmente ela vai ser feita com os próprios micro-organismos desse local ou adicionando micro-organismos com a capacidade maior de degradação do material poluente. Vai depender bastante. Já a biorremediação in situ ela é feita fora desse local, quando tem a necessidade de transportar esse material poluído para um laboratório, por exemplo. E essa é a técnica mais usada e basicamente essa é a diferença entre as duas. A biorremediação in situ ela é feita no próprio local e a biorremediação in situ ela é feita em outro local. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os exemplos de biorremediação no Brasil e também os exemplos de biorremediação no mundo. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Os Biofuleiragens, eu sou Eduarda e eu vou trazer mais um tópico para o tema algas no processo de biorremediação. Bem, nesse vídeo eu vou trazer um exemplo baseado nas informações do artigo Biorremediação de efluentes por meio da aplicação de microalgas. Sabemos que com a Revolução Industrial, a evolução das máquinas, muitos rios eles foram poluídos com metais. E para amenizar essa situação, o ser humano ele utilizou do processo de biorremediação das algas, microalgas, foi explicado o processo em vídeos anteriores. E mais precisamente nesse problema da poluição dos rios foi utilizada as microalgas. O que acontece? No processo metabólico delas mesmo, elas acabam absorvendo materiais orgânicos e inorgânicos que estão presentes nas águas para consumo próprio, para o próprio funcionamento. Aí, com o tempo, acaba que nesse processo metabólico acaba limpando as águas dos rios. Elas acabam absorvendo esses materiais orgânicos, o que vai beneficiar tanto a nós, seres humanos, como a biodiversidade, que depende daquelas águas, daqueles rios, como as próprias algas. Elas estão se beneficiando com aquele material. Isso é um dos exemplos que a gente pode citar como biorremediação, entre vários outros. Para mais informações sobre essa dada situação, eu vou deixar o artigo na descrição. E no próximo vídeo a gente vai ter mais alguns tópicos desse tema sobre algas. Espero que vocês tenham entendido e obrigada. Aí, galerinha do canal, meu nome é Isabel, eu sou do canal Biofuleiragem, né? Como vocês já viram as outras aulas, acredito que já viram, se não viram, por favor, retomem as outras aulas pra gente conseguir entender tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então, vamos ao que interessa, né? Hoje eu vim trazer para vocês uma demonstração de como seria o processo de biorremediação. Um processo que vocês já viram, né? Acredito que vocês já viram nas outras aulas, mas eu vou estar recapitulando aqui para vocês entenderem bem essa demonstração, tá certo? Então, o processo de biorremediação é justamente quando a gente vai pegar um grupo de organismos, né? Seja um fungo, seja uma bactéria, e no caso da gente seria as algas, né? A gente vai pegar esse grupo de organismos e vai fazer o seguinte: vai colocar esse grupo de organismos, vai inseri-lo em um ambiente que está o quê? Contaminado, que está com impurezas e que está com várias toxinas, né? Então, essa água ela vai ter um papel fundamental na purificação dessa água. O que vai acontecer? Essa alga ela vai justamente utilizar as impurezas, as toxinas,
como energia, e isso automaticamente vai diminuindo a concentração dessas impurezas no meio ambiente. Consequentemente, vai ocorrer o processo, esse processo de biorremediação e a purificação da água, tá? No caso, o ambiente que eu vou demonstrar aqui para vocês é no meio líquido, mas também poderia ocorrer em um ambiente totalmente seco, seria, por exemplo, no solo, Dava para a gente conseguir também fazer esse processo no solo. Lembrando que vou fazer aqui na água só para a gente entender bem como é esse processo, tá bom? Então, aqui eu tenho para vocês um ambiente, totalmente sujo, gente. Um ambiente com muitas toxinas, muitas impurezas. Como vocês podem ver, ele tá bem escuro, esse líquido, Vamos supor que é um ambiente totalmente impuro, Aqui, nesse outro potinho, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma solução de algas, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir essa solução de algas nesse meio ambiente, pra gente ver o que vai acontecer, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como seria esse processo. Tcharam! Ficou totalmente limpo, gente. O que aconteceu? As algas fez o metabolismo, adquiriu todas as impurezas e fez o seu metabolismo. E o que aconteceu? Diminuiu a concentração das impurezas e a água ficou totalmente pura. Então é esse processo que acontece quando a gente faz esse processo de biorremediação, tanto em lagos, tanto em reservatórios de água, em todas as pesquisas que a gente conseguiu observar nos artigos, Tudo, é isso que acontece, minha gente. Deu pra entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, algum comentário, é só colocar aqui abaixo.